Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. Meu nome é Alex e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre um filme que eu assisti recentemente, chamado Clube da Luta. Já aviso que vai ter alguns spoilers sobre o filme. Se você não assistiu, recomendo que você assista, se você achar legal. E, enfim, vou ser um pouquinho direto hoje. Ahn, Vou falar um pouquinho sobre o filme para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. É, no filme, o nosso personagem principal ele não tem um nome. Ahn, Ele vive uma vida normal, só que ele é uma pessoa que é totalmente insatisfeita com a vida que ele tem. Tanto que tudo pra ele é um tédio. O trabalho dele é um tédio, o programa de TV que ele assiste é um tédio, a casa dele é um tédio, tudo na vida dele é um tédio. E, bom, chega um momento que ele precisa fazer uma viagem a trabalho, e lá ele encontra, não na viagem, mas no avião, ele encontra um cara chamado Tyler. E esse cara chamado Tyler muda a vida dele. Literalmente. A vida dele sai do 0 ao 100 em um dia. É, basicamente, quando ele se junta ao Tyler, muita coisa acontece. Eu não vou ficar falando pra não dar spoiler. Mas o Tyler é tudo o que ele queria ser. O Tyler é um cara descontraído. O Tyler é um cara que entende da vida, entende como se divertir na visão deles. É um cara descolado. O Tyler é exatamente a versão que o nosso personagem principal queria ser. Só que ele não é. E aí, enfim, no filme acontecem algumas coisas e tudo mais. E aí a reviravolta é: chega um momento do filme que o personagem principal ele descobre que na verdade o Tyler não existe. Isso parece loucura, mas o Tyler é nada mais nada menos do que uma personalidade do personagem principal. Ele é um alter ego dele. Ou seja, o que que é um alter ego, né? O alter ego é uma versão que você cria de você mesmo. É, como as pessoas dizem, é uma versão que você cria de você mesmo, só que muito melhor. No caso, isso era muito melhor para ele. Então, quando ele descobre isso, ele na verdade está entendendo que ele tem dupla personalidade. Ele é o Tyler. Enfim. E ele se surpreende, sabe? E depois que esse filme acabou, eu parei pra pensar e foi. Eu fiquei com essa reflexão na mente, sabe? Ele não acreditava que ele era capaz de mudar a vida dele. Ele não acreditava que ele fosse capaz de fazer alguma coisa, na verdade, né? Fora da rotina, fora de tudo. Que ele fosse capaz de sair daquele trabalho, de fazer amigos, enfim, muita coisa. É claro que eu tô. Enfim, eu não vou falar o filme inteiro, né? Depois vocês assistem. Mas, basicamente, qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui hoje? É, nada daquilo aconteceu sem que ele acreditasse. Ou seja, o personagem principal, ele não acreditava nele mesmo, ele não acreditava que ele era capaz. Ele não tinha uma meta de vida, pô, um sonho, não. Ele só vivia aquilo e pra ele não estava satisfeito, mas ele também não tomava uma atitude pra mudar aquilo, sabe? É o que eu andei pensando, né? É, o Tyler era a versão que ele queria ser. Mas qual que é a diferença que é grotesca de um para outro? Não é o simples fato de um ser uma coisa e outro não ser, mas é uma coisa só. O Tyler acreditava nele mesmo. O Tyler acreditava que ele era capaz de fazer acontecer. Enfim, eles criam o Tyler cria uma comunidade de vandalismo e tal. Enfim, não é isso que eu quero trazer. Mas o Tyler sabia da capacidade dele. E aí ele fez uma revolta toda na cidade. Mas o ponto é, ele acreditou nele mesmo. Entende? E aí eu tenho outra reflexão aqui para trazer para vocês também. Mas esse é o ponto-chave. O que muda de um para outro não é que um é fracassado e outro também é, de certa forma. Mas
Não é que um é o cara que, nossa, eu vivo uma vida, minha vida é sempre a mesma rotina e não sei o quê, e o outro cara é o descolado que faz isso, que sai com a garota e não sei o quê. Não. O que muda é que um não acredita que é capaz de mudar a vida dele, e o outro acredita que ele pode fazer tudo. E realmente faz. Entende? Enfim, esse é o ponto. Mas agora eu também queria falar um pouquinho sobre a Bíblia. O que que a Bíblia tem a ver com isso? Sobre o fato de a gente acreditar em nós mesmos. Isso tem a ver com fé. Não em nós mesmos, mas no caso em Deus. Mas eu queria trazer um versículo que me chamou muita atenção nisso. Que é Mateus 14, 28 e 31. Lá em, lá em Mateus, nessa passagem, é, Pedro pede para Jesus chamar ele, né? Nessa passagem, Jesus está andando sobre as águas. E aí Pedro fala, mestre, peça para que eu vá e assim irei de encontro a ti, né? Algo assim. E aí Jesus fala, venha. E Pedro foi, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que a passagem conta que as águas elas estavam de certa forma com ondas e tudo mais. Então chegou um momento da caminhada que Pedro teve medo. Pedro olhou para o vento, para as ondas e teve medo. E a partir daquele momento ele começou a afundar. E aí Jesus vai de encontro a ele, segura a mão dele e tal, levanta ele e diz, como é que é? E diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? E sabe, parando para pensar um pouquinho sobre o filme e sobre essa passagem, eu encontrei um ponto-chave, que é exatamente o que eu falei sobre o filme, só que de outra perspectiva. Aqui a gente está falando sobre acreditar em Deus, certo? Mas vamos falar sobre acreditar, para quem não acredita em Deus e tudo mais. Cara, para você que é cristão, a partir do momento que você não acredita, você não tá tendo fé, sabe? Fé que Deus pode mudar a sua vida, fé que algo é possível acontecer. Às vezes você olha pro seu trabalho e você fala assim, pô, eu não tenho como sair disso aqui, isso aqui é o máximo que eu vou conseguir. Você não tá tendo fé, sabe? Você não tem fé em Deus e você também não acredita em você mesmo. Essa é a verdade, sabe? E pra quem não acredita em Deus, cara, olhando, é praticamente a mesma coisa que eu vou dizer. Cara, o filme e a passagem trazem basicamente a mesma reflexão. É acreditar, sabe? Chega um momento que se você não acredita, sua vida não vai pra frente, sabe? Se eu não acreditar que esse canal vai dar certo, ele não vai pra frente. Se você não acreditar que você é capaz de subir um cargo no seu trabalho, você não vai pra frente. Seu trabalho vai ficar sendo aquele mesmo o tempo todo. E assim por diante, assim, sabe? Em muitas coisas na vida. Então, basicamente, a partir do momento que você deixa de acreditar, você já perdeu. Você sem perceber, você tá desistindo, sabe? Então, por exemplo, se eu deixar de acreditar que esse canal vai dar certo, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais ânimo, não vou ter mais nenhuma disciplina, nada vai poder me salvar. Não vou fazer vídeo nem nada. Então, a primeira coisa é você acreditar, sabe? Eu preciso acreditar que isso vai dar certo, mas eu preciso também fazer acontecer, entende? Você, você do outro lado. Cara, se você não acreditar, se você não der o primeiro passo, olhar e falar, não, eu vou conseguir, não vai pra frente, entende? É, talvez você já tenha começado o seu sonho, sabe? Mas mesmo assim, às vezes a gente tem aquele pensamento de tipo assim, poxa, mas será que vai pra frente? Isso é um pensamento totalmente contrário. Isso é uma coisa que tá matando o seu sonho. É uma coisa que tá presa na sua cabeça. Mas é você que não tá acreditando, entende?
Então, o fato da gente não acreditar desmotiva, sabe? Foi o que eu falei no vídeo passado, que a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina. Mas também, se você não acredita no que você está fazendo, vai chegar uma hora que você simplesmente vai desistir, entende? O fato de você estar pensando algo totalmente contrário ao que você está fazendo vai fazer você olhar e falar que, pô, isso não tem sentido, sabe? É a mesma coisa que você começar a faculdade, uma determinada faculdade, acreditando naquilo, falando, nossa, eu quero fazer isso e eu sei que vai dar certo. Só que aí chega na metade do caminho e você começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a pensar do tipo, nossa, mas é um pouquinho difícil conseguir trabalho e não sei o quê. E aí você vai pondo dificuldade, sabe? Ao invés de você olhar e falar, não, eu sou capaz, eu estou me capacitando para essa profissão. Estou fazendo essa faculdade para conseguir, para chegar onde eu quero. Só que aí, ao invés de fazer isso, você se coloca para baixo. Você olha e você fala assim, poxa, eu não consigo. Poxa, nossa, mas é tão difícil conseguir um trabalho. Poxa, mas é tão difícil é, eu conseguir que seja um estágio assim. Nossa, mas ninguém que eu conheço conseguiu e tudo mais. E quem consegue é pouco lucrativo. Cara, você percebe que são só palavras negativas? A partir do momento que você colocar só as coisas para baixo, você acha que vai para onde? Você acha que vai para cima? Não. Você colocou para baixo, vai para baixo. Você olhou e falou: "Ah, não vai dar certo?" Não vai dar certo. Não importa o que você faça. Entende? Porque a sua primeira palavra já está sendo uma coisa totalmente negativa. Você está deixando de acreditar que aquilo pode dar certo em algum momento. É claro que se der certo, vai te surpreender. Mas, meu, se você não fizer por onde, não vai ter quem faça por você. Entende? Sabe? Ah, isso me lembra um outro exemplo. É, acho que alguns já devem ter ouvido sobre isso. Mas acho que foi o quê? Foi Lamborghini? Ah, é. Ferruccio Lamborghini foi até o Enzo Ferrari para falar um pouco dos defeitos que ele tinha visto nos carros da Ferrari, para trazer melhorias, né? E aí, naquele dia, Ferruccio Lamborghini foi totalmente humilhado pelo Enzo Ferrari, que na época era o dono, né? Cara, imagina só, você ir até uma pessoa para falar sobre uma melhoria que pode acontecer e você ser humilhado, né? Acho que muitos olhariam e falariam, nossa, é, realmente eu não tenho capacidade para isso. É, não sei porque que eu fui falar isso. Mas sabe, é engraçado pensar que Ferruccio Lamborghini olhou de outra forma. Ele olhou e falou assim, pô, ele não quis me ouvir, então ele vai ver o que eu posso fazer. E aí, essas melhorias que o Lamborghini ia fazer nos carros da Ferrari, ele fez o próprio carro. E hoje são dois concorrentes. A Ferrari e a Lamborghini são duas concorrentes enormes. Mas sabe, se imagina só, se ele tivesse um pensamento negativo, se ele se colocasse para baixo, se ele não acreditasse no potencial que ele tinha, você acha que ele tinha construído tudo isso hoje? Não, porque ele já ia estar se colocando para baixo, ah, não, e não ia fazer. Olha que oportunidade que ele perdeu. E ele provavelmente nem ia saber da oportunidade que ele teria perdido. Mas não, ele olhou de uma forma diferente. Ele falou: quer saber? Eu sei do que precisa melhorar, então eu vou chegar e eu vou melhorar, sabe? E eu acho que essa é uma visão que a gente precisa ter na nossa vida, sabe? Do tipo, poxa, é, eu sei que, vai, eu sei que é difícil conseguir um emprego, que hoje realmente é. Hoje em dia tem gente que com uma faculdade aí, com vários cursos, não consegue. Mas ao invés de você olhar para a parte negativa, olhar e falar, poxa, eu acho que eu não vou conseguir, olha diferente. Olha e fala, pô, muita gente não consegue. Mas se 100 não conseguiram, eu vou ser um que vai conseguir. Se 10 não conseguiram, eu vou ser um que vai conseguir. E se um só
estiver na concorrência, eu vou conseguir. Entende? É dessa forma que você tem que olhar. Para de olhar para a forma negativa. Para de olhar para a parte negativa da coisa. E começa a pensar de uma forma positiva, sabe? Tem gente que fala que o pensamento positivo atrai as coisas boas. E eu acredito nisso, sabe? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar desse teste. De uma pesquisa, na verdade. Colocaram duas plantas, uma do lado da outra. Para uma só falavam coisas boas e para outra só falavam coisas ruins. Por exemplo, para uma falavam: "Nossa, você é linda. Ah, como você é bela, como você é cheirosa." Diziam isso durante, acho que foram o quê? 100 dias, alguma coisa assim, eu não lembro. Depois, se vocês quiserem, até pesquisa. E para outra diziam: "Nossa, como você é feia. Não, você fede." E não sei o que, sabe? E adivinha? Qual floresceu e qual morreu? Entende? A que só falavam coisas ruins morreu. E a que falavam coisas boas floresceu e ficou cada vez mais linda. Então, comece a declarar palavras boas sobre a sua vida, sabe? Comece a acreditar em você, acredite nos seus sonhos. E você que é cristão, tenha fé de verdade em Deus, sabe? Não haja simplesmente por acaso, ou então não simplesmente siga a vida, mas acredite que você é capaz. Acredite que Deus pode te dar capacidade, sabe? Acredite, tenha fé. Fechou? É isso, pessoal. Bom, todos esses exemplos nos mostram uma só coisa, sabe? Antes de fazer, acredite, tenham fé. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e me dizer aí o que que vocês acharam, ou se vocês já tiveram alguma experiência assim. E é isso. Valeu e até a próxima.